Olá, você assiste ao Senado agora. Está oficialmente aberto o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Entenda qual é o rito do processo, que começa na Câmara dos Deputados. No plenário da Câmara, o deputado Eduardo Cunha comunicou oficialmente a decisão de aceitar o pedido de impeachment contra Dilma Rousseff. Ele acatou os argumentos de que a presidente da República cometeu crime de responsabilidade contra leis orçamentárias, principalmente ao editar neste ano 6 decretos no valor de 2,5 bilhões de reais, sem previsão legal. Há, portanto, justa causa a justificar o recebimento desta denúncia e também há indícios de autoria, considerando a responsabilidade da Presidente da República pela lei orçamentária. Cunha criou uma comissão especial formada por 65 deputados. Ela vai dar um parecer sobre o prosseguimento ou arquivamento do pedido de impeachment. PT e PMDB terão 8 parlamentares cada. PSDB, 6. PP, PSD, PR e PSB, 4. PTB, 3. Outros 6 partidos vão indicar 2 representantes cada e 12 legendas terão um parlamentar. Os partidos devem indicar os representantes até a próxima segunda-feira. Na terça, a comissão se reúne para escolher o presidente e o relator em votação secreta. Depois de ser notificada, a presidente Dilma Rousseff tem prazo de 10 sessões da Câmara para apresentar defesa. Depois disso, a comissão tem 5 sessões para votar um parecer a favor ou contra o impeachment. Esse parecer não é definitivo, serve apenas para orientar o plenário da Câmara. A instalação do processo depende do apoio de 2/3 dos parlamentares, ou 342 deputados. Se for admitido, o pedido de impeachment segue para o Senado. A sessão de julgamento é comandada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Uma eventual condenação também depende do voto de 2/3 da Casa, ou 54 senadores. É o mais alto quórum que a Constituição prevê, né? É um quórum superior à aprovação de uma proposta de emenda à Constituição. A ideia é que você está alterando o resultado da vontade popular. O presidente da República foi eleito por voto direto, e o processo de impeachment leva à perda do cargo. O início do processo de impeachment contra Dilma Rousseff repercutiu no plenário do Senado. Os governistas criticaram a decisão do presidente da Câmara. Fica claro aos olhos da nação que ele não está preocupado em cumprir a Constituição, que ele não está preocupado com o país, com a nação, com a crise. O que ele quer é apenas colocar mais fervura no caldo. E assim tentar com que a sua pessoa saia do foco das atenções políticas e dos noticiários policiais desse país. A senadora Fátima Bezerra classificou a atitude de Eduardo Cunha como retaliação. Disse que o deputado só autorizou o início do processo depois que o PT anunciou que votaria pela cassação do PMDBista no Conselho de Ética da Câmara. Ele é acusado de ter mentido à CPI da Petrobras sobre contas na Suíça. É muita cara de pau do senhor Eduardo Cunha ao anunciar o processo de impeachment da presidenta Dilma, justificar ao anunciar esse processo que estava fazendo isso, imagine, senadora Gleisi, movido pelo sentimento de nacionalismo e patriotismo. É muito cinismo desse senhor. A oposição negou relação entre uma coisa e outra. Foram cidadãos que provocaram o parlamento com a apresentação de uma realidade objetiva de grave fragilidade institucional e de contundentes atentados à ordem constitucional. Aqui vale citar a declaração de Hélio Bicudo, para quem não cabe agora perquirir as motivações internas de Eduardo Cunha, uma vez que ele não fez mais do que sua obrigação. E o líder do Democratas pediu pressa no julgamento do processo. O que não é correto e que eu não tenho como argumentar para o cidadão que está em casa, que nos elegeu, é que diante de uma gravidade como essa, que é exatamente o impedimento da presidente da República, essa casa fecha
para o recesso. Este professor de Direito Público da Universidade de Brasília explica que o julgamento de um processo de impeachment segue critérios técnicos, mas tem um forte componente político. Para Mamed Said Filho, a opinião da sociedade pode influenciar os parlamentares na hora do voto. Mais do que se preocupar com o Congresso, e os parlamentares sempre são muito suscetíveis, né, aos afagos do Executivo, o importante é o presidente se preocupar com a voz das ruas. A gente não sabe até que ponto, né, num tema explosivo como esse, a pressão e a influência da sociedade poderá influir no voto dos parlamentares, no resultado da votação. Aprovado o relatório final da CPI do CARF. A comissão foi criada a partir da Operação Zelotes, da Polícia Federal, que investiga o pagamento de propina no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Vinculado ao Ministério da Fazenda, o CARF analisa recursos de contribuintes a multas aplicadas pela Receita Federal. Conselheiros do CARF, representantes de grandes contribuintes e escritórios de advocacia foram apontados como suspeitos de combinar antecipadamente o resultado de julgamentos de recursos de multas aplicadas sobre grandes sonegadores, dentre eles bancos, montadoras de veículos e grupos de comunicação. O relatório da senadora Vanessa Graziotin pede o indiciamento de 28 pessoas físicas e jurídicas, dentre elas Mauro Marcondes Machado, representante da Mitsubishi, José Ricardo da Silva, advogado e ex-vice-presidente de uma das turmas de julgamento, e Carlos Juliano Ribeiro Nardes. Estamos falando de valores da ordem, alguns de 6, outros 19 bilhões, portanto, que envolvem grandes interesses de todos, da classe política, de empresários, né, uma rede, um esquema de corrupção desenfreada. O relatório propõe vários projetos de lei, eliminando o efeito suspensivo sobre as multas e extinguindo a paridade entre membros do fisco e dos contribuintes nas comissões julgadoras. O senador Randolfo Rodrigues apresentou um voto em separado, indicando a prorrogação dos trabalhos para incluir nas investigações a venda de medidas provisórias, objeto da segunda fase da Operação Zelotes. A nova fase da Operação Zelotes revelou que políticos e autoridades poderiam, em tese, ter negociado a expedição de medidas provisórias em benefício de empresas do setor automotivo. Além disso, as convocações efetivamente realizadas representaram somente 29% dos requerimentos de convocação aprovados, menos de um terço, portanto. Essas verificações levam-nos à constatação de que o encerramento da CPI do CARF, neste momento, no meu entender, no nosso entender, senhor presidente, é prematuro. Mas o texto da relatora foi aprovado sem ressalvas. A própria Operação Zelotes hoje ela é dividida em duas. Uma parte que cuida do CARF e a outra parte que cuida das medidas provisórias. Nós não temos como dividir a CPI em duas. A CPI é do CARF. Então, tanto que hoje já foi debatido, os senadores, alguns estão sugerindo que uma nova CPI seja instalada para analisar a questão das medidas provisórias. Se me permitir, eu quero encabeçar a coleta dessas assinaturas para a gente criar uma CPMI. O andamento de obras como a Ferrovia Norte-Sul e a duplicação de estradas sofreu forte impacto da crise econômica. O tema foi debatido em audiência pública na Comissão de Infraestrutura. Os cortes sucessivos no orçamento anunciados pelo governo federal em 2015 mexeram com a lista de prioridades do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Parte das obras foi paralisada, parte mudou de mão e foi concedida à iniciativa privada. Agora, o foco é a conservação e o reparo da malha existente. Nas obras, em execução iniciadas, nós reduzimos em aproximadamente 35% o ritmo dos contratos de manutenção e em 45% o ritmo dos contratos de construção. Nós tivemos um corte duro esse ano no orçamento dos transportes. Nós vínhamos num ritmo de execução de obra de mais ou menos 12 bi ao ano nos últimos 5 anos, e esse ano nós tivemos um contingenciamento de orçamento PAC de 40%. Então, esse ano a gente teve 9 bi para executar. Então, é lógico que isso traz
uma diminuição no ritmo das obras. Parte dos atrasos se deve também à paralisação de obras suspeitas de irregularidades, apontadas por auditorias do Tribunal de Contas da União. Mas o representante do TCU defendeu a fiscalização e disse que o órgão não pode ser responsabilizado por mudanças em cronogramas. O tribunal, na sua função constitucional e princípio de acompanhar o orçamento, a aplicação dos recursos orçamentários, segue os critérios, não é uma ingerência nos órgãos. E entendemos que é uma atuação que pode, sim, resultar em benefícios. A fiscalização é importante, é necessária, mas precisa existir a compreensão, principalmente do trabalho que nós temos de desenvolver para melhor atender o cidadão. E hoje a gente sabe que, de um modo geral, há uma insatisfação muito grande por parte do cidadão na qualidade do serviço prestado. E aí é em todas as áreas. Genocídio é o que indígenas e quilombolas pensam da PEC 215, que está sendo analisada pelos deputados. Eles vieram pedir o apoio dos senadores para não deixar a proposta passar no Senado. São muitos os problemas que afligem os indígenas e os quilombolas. O direito das crianças em Mato Grosso do Sul são esquecidos. O direito de idoso são esquecidos em Mato Grosso do Sul. O direito das mulheres, Maria da Penha, não existe em Mato Grosso do Sul. Nos meses de setembro e outubro, mais de 15 ataques a diversas comunidades com duro poder de fogo, de grupos paramilitares, e há informação da presença, inclusive, de policiais nesses ataques. O que tem na região de Mato Grosso do Sul é esse aqui, ó: soja, álcool, carne, milho, que é derramado todo dia o sangue indígena, uma criança, uma mulher. Todas essas questões têm como raiz a posse da terra. Nossa mata, a nossa terra é a nossa mãe, de onde tiramos a nossa alimentação. Lideranças indígenas e quilombolas vieram à Comissão de Direitos Humanos do Senado protestar contra a PEC 215. A proposta de emenda à Constituição começou a tramitar no ano 2000. Ela já foi aprovada numa comissão especial na Câmara dos Deputados. Se também houver aprovação no plenário de lá, ela vem para o Senado. O que a PEC 215 pretende é transferir para o Congresso Nacional o poder de decidir sobre a demarcação das terras indígenas e quilombolas. Papel hoje que cabe ao Poder Executivo. A FUNAI tem buscado as duas casas, a Câmara e o Senado, no sentido de nós mudarmos essa agenda. Os povos indígenas e a FUNAI têm maturidade para discutir uma agenda, mas não esta, que impõe o retrocesso às conquistas dos povos indígenas. O processo de identificação de terra indígena e terra quilombola é feito por equipes multidisciplinares: antropólogo, engenheiro agrônomo, engenheiro de cartografia, analista de reforma agrária, engenheiro civil em alguns casos. Então, ao trabalho ser feito por uma equipe multidisciplinar, é inadmissível que um único olhar possa dizer se está certo ou não está. Para os indígenas, a PEC 215 é hoje o maior problema que eles têm, a prioridade número 1 da luta. Sabemos que os congressos, ele legisla em causa própria. Como que o executivo ainda não conseguiu fazer a titulação de nenhum palmo de terra, como é que o Congresso vai fazer? Que nós temos uma bancada ruralista que tenta passar por cima de tudo e de todos sem respeitar a Constituição. Porque eles se colocam acima da Constituição. Então, por isso que a PEC 215, para nós, ela considera um genocídio. Vai exterminar tanto os indígenas como os quilombolas e as comunidades ribeirinhas tradicionais. Um alicerce da luta do povo indígena hoje o povo indígena só passa fome, só morre de fome se não tiver o território garantido. Indígenas e quilombolas têm esperança que a PEC 215 não passe no Senado, onde 48 senadores já se manifestaram contra a proposta. Quase 60% dos parlamentares da casa.
Nós temos vários líderes que assinaram, e agora eu vou fazer que nem o Juruna. Eu não tenho um gravador, mas eu tenho um documento. Se eles tentarem mudar, eu dizer, e aí? Vocês de manhã assinam uma coisa, de tarde assinam outra? O Senado debateu a escassez de água em sessão temática nesta quinta-feira. Senadores e representantes do governo alertaram que a situação é alarmante. Com 12% da água doce do mundo, o Brasil é considerado a maior potência hídrica do planeta. Apesar disso, sofre com a escassez. Tem água de sobra no norte, onde vive uma parcela menor da população, e falta no nordeste e sudeste. A diminuição das chuvas nos últimos 4 anos piorou a situação. Na sessão temática, senadores, representantes do governo e especialistas admitiram que a situação é preocupante, principalmente nos estados do Nordeste. Não querendo ser dramático, mas é uma situação, um estado efetivamente de guerra, onde nós temos que nos unir para ver que soluções podemos fazer. É preciso que em 2016, ao final de 2016, conforme está previsto, ou iníciozinho de 2017, a gente tenha o reforço aí da integração das águas de São Francisco, sob pena de que aí, se 2017 não for um ano bom, nós já não teremos mais para onde apelar. Além de fatores climáticos, o problema é a falta de recursos, disse o presidente do DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Nos anos de 2012, 2013, 2014, principalmente em 2013, nós fomos cortados sensivelmente na nossa disponibilidade financeira. A dificuldade nas obras que nós executamos não são dificuldades na obra técnica, dificuldades nas obras na parte financeira. Me empenharei para que os ministros da área econômica, do governo da presidente, regularizem a liberação dos recursos para que o nosso DENOX e outros órgãos paguem os débitos existentes. Investir em ações de preservação dos recursos existentes foram alternativas apontadas. Não adianta também só fazer a transposição dos rios, construir barragens de açudes, se nós não preservarmos as nascentes e cuidarmos dos processos erosivos que estão matando os nossos rios. Nós temos um problema sério, principalmente em regiões metropolitanas, não é só a falta de água por falta de chuva, ou por depressionamento dos reservatórios que são manancial de água. A gente tem um problema muito sério por contaminação de água. A gente trata menos da metade do esgoto que a gente gera, e quando eu jogo o esgoto e efluente industrial na água, a disponibilidade diminui mais ainda, porque ela deixa de ser tratada a custo baixo. Precisamos definir um plano de ação, um plano de contingência, um plano de atendimento. Então o Senado fará a sua parte, cobrando do governo federal, debatendo com os governos estaduais, municipais, esse plano contingencial para a hipótese que não pode ser descartada de um colapso completo na região Nordeste. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte debateu o desporto paralímpico. A meta é que o Brasil fique em 5º lugar nos Jogos Rio 2016. 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A data foi instituída pela ONU há 17 anos. Em homenagem a esse dia, a Comissão de Educação debateu em audiência pública o capítulo 9 da Lei Brasileira de Inclusão, referente ao esporte paralímpico. A audiência encerrou as atividades da 9ª Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência do Senado Federal. A LBI, que entrará em vigor no próximo mês, é um marco na legislação brasileira. Além de resguardar direitos dos cidadãos com deficiência, traz profundas mudanças em vários setores da sociedade. No cenário paradesportivo, por exemplo, a nova lei aumenta a arrecadação para investimentos em centros de treinamento e capacitação de atletas. O Brasil está no ranking dos países que mais conquistaram medalhas em competições paralímpicas. O destaque é para o desempenho de nossos atletas nas Paralimpíadas de 2012 em Londres, que levaram o país ao 7º lugar. Foram 21 medalhas de ouro, 14 de prata e 8 de bronze. Nós recebíamos 0,3% proveniente de todas as apostas nas loterias federais, e esse percentual passou de 0,3% para 1%. Nós vamos poder continuar mantendo o nível de excelência na preparação dos nossos atletas. Então isso é um benefício, é um legado
que vai perdurar por muitos e muitos anos. O embaixador do Reino Unido, Alex Ellis, apresentou um vídeo emocionante sobre as Paralimpíadas de 2012 em Londres. As Olimpíadas foram um grande sucesso, fizeram muito bem, excelente. E no dia depois das Olimpíadas, apareceu em placares em todo o país. Thank you for the warm-up. Muito obrigado pelo aquecimento. Ou seja, vamos agora para as verdadeiras Olimpíadas. O programa Inclusão da TV Senado recebeu nesta quinta-feira, na Rádio Nacional AM de Brasília, o prêmio do movimento Orgulho Autista Brasileiro. A homenagem foi entregue à diretora e produtora Solange Calmon pela cobertura do seminário sobre educação de autistas, promovido pelo Senado. Solange Calmon, do programa Inclusão da TV Senado, que recebe nesse momento o seu prêmio Orgulho Autista na categoria Imprensa, Televisão Destaque. Parabéns! O programa Inclusão, realmente do Senado Federal, não é? E da TV Senado, faz toda a diferença. Tem conseguido, mais uma vez, incluir essas pessoas e mostrar que essas pessoas podem, que as políticas públicas são verdadeiras na vida, no cotidiano dessas pessoas. E ele vai ao ar aos sábados às 8 da noite e aos domingos ao meio-dia e às 16 horas. A cada mês é um tema e ele reprisa no outro final de semana, enfim, fica na grade da programação. Mas também o telespectador, o público de uma maneira geral, pode ter acesso pela internet no nosso endereço da TV Senado, www.senado.leg.br/TV. É só clicar lá no cantinho da esquerda, Inclusão. O Senado agora fica por aqui. Você terá outras notícias nos boletins ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.